pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre, eu vou começar uma série sobre o filósofo francês Michel Foucault, que é um dos filósofos mais relevantes do século XX e cujo pensamento sempre perpassa os debates acerca de política e sobre filosofia dos tempos atuais. O Michel Foucault ele tem nas suas premissas a compreensão da ideia de discurso, ou seja, de como as concepções de saber se realizam em cada época e como essas concepções de saber também se convertem em relações de poder. Para a gente compreender Foucault, a gente precisa começar pensando em 3 pontos fundamentais do que estão inseridos no pensamento dele. O primeiro desses pontos é pensar o poder como uma teia de relações pelas quais o poder perpassa, e não pensar o poder apenas como exercício de uma figura superior sobre uma figura inferior. Vamos pensar isso de uma forma prática. Vamos pensar a relação entre pais e filhos. Se a gente pensar unicamente pela ótica autoritária, a gente vai pensar que pais mandam, filhos obedecem. Essa é a relação clássica de poder que a gente tem estabelecida, né? Agora, se a gente for pensar pela ótica do Foucault, a gente tem que compreender que a relação de poder ela atravessa os dois lados. Por exemplo, um pai ou uma mãe, eles têm um poder de obediência sobre seus filhos? Sim, eles podem mandar nos seus filhos, podem dar ordens e fazer todo esse exercício de autoridade que está contido na relação entre pais e filhos. Porém, os pais têm que educar, os pais têm que alimentar, os pais têm que dar roupa, os pais têm que levar no médico. Ou seja, da mesma forma como os pais podem impor a sua autoridade sobre os filhos, ao mesmo tempo eles carregam consigo uma série de responsabilidades. Se os pais, por exemplo, não tiverem esses cuidados com seus filhos, eles podem ser rechaçados pelos seus familiares, podem ser criticados por outras pessoas, podem ter problemas com o conselho tutelar, ou então os filhos, quando crescerem, vão simplesmente virar as costas para ele e não vão ligar para eles. Ou seja, da mesma forma como a relação de poder ela vai, ela também volta. A gente pode pensar, por exemplo, numa relação de trabalho. Se a gente pensar apenas pelo viés autoritário, o chefe manda e o funcionário obedece. Agora, se a gente pensar pela ótica dessa teia de poderes que o Foucault estabelece, a gente tem que pensar o quê? Que o patrão ele tem o poder de dar ordens, de atribuir tarefas, de cobrar resultados. Porém, o patrão também ele precisa pagar seus funcionários, ele precisa zelar pela integridade deles no ambiente de trabalho, ele tem uma série de atribuições que precisam existir para o ambiente de trabalho fluir bem. Imagina uma empresa onde os salários sejam baixos porque o patrão acha que não tem que pagar. Então, os funcionários vão trabalhar com menor motivação e vão produzir menos. Ou seja, a relação de poder ela vai e volta. Um professor e um aluno. O professor ele tem autoridade de mando em cima do aluno? Tem. Ele pode dar uma nota vermelha, ele pode repreender um aluno, ele pode colocar o aluno para fora de sala, ele pode mover ferramentas para o aluno ser expulso da escola e por aí vai. Porém, a relação do professor não é meramente uma relação de mando. Ele também precisa ensinar seus alunos, ele precisa explicar o conteúdo, ele precisa fazer com que seus alunos tenham bons resultados nas provas, porque senão a relação de poder se volta contra ele. Um professor que ele apenas exerça o poder de mando, mas que não ensine, não explique, ele vai ter, por exemplo, alunos que aprendem pouco, ele vai ter alunos com baixas notas
e ele pode ser demitido da escola pela direção, os pais vão reclamar que ele não está ensinando, ou seja, uma imensa gama de relações de poder vai permear isso tudo. Então, em todos esses exemplos, eu falei justamente sobre como o poder precisa ser entendido na ótica do Foucault como uma teia de relações e não meramente como um instrumento que uma figura superior possui e usa conforme quer sobre os seus subalternos. A gente pode pensar também até numa relação política. Por exemplo, o político ele tem um poder de mando sobre a sociedade? Sim, porque ele define como vai ser o orçamento, ele é chefe da força policial que funciona sobre a população. Porém, a população vai cobrar dele emprego, vai cobrar dele saúde, vai cobrar dele educação. E se a sociedade achar que não está recebendo isso de volta, esse político não vai se reeleger. Então a gente pode ter esse entendimento de como as relações de poder elas são fluídas, elas vão, elas vêm. Ora um vai poder influenciar mais o outro, outra hora o outro vai influenciar mais um, e assim consequentemente, ok? Então vamos para o segundo ponto que a gente precisa compreender do Foucault, é que relações de poder geram relações de inclusão e relações de exclusão. Como eu falei, a gente tem essa teia de poderes que ela é exercida, em que o poder circula através dela, e essas teias de poder incluem ou excluem as pessoas. Vamos falar, por exemplo, no caso do professor. O aluno ele vai aprender, vai fazer provas. Se ele conseguir um bom resultado, ele vai ser aprovado, vai para a série seguinte. Se ele for reprovado, ele vai ter que repetir. Ou seja, a relação de poder que existe na sala de aula vai fazer com que um aluno seja incluído, ou seja, o aluno aprovado, que outro aluno seja excluído, ou seja, que ele seja reprovado. Ele vai perder dentro da forma como o poder é exercido. Vamos pensar dentro de uma empresa. Um funcionário que rende bem, que dê bons resultados, ele vai ser incluído dentro dessa instituição, empresa. Aquele funcionário que não dê resultado, que não gosta de trabalhar, que não está nem aí para nada, ele vai ser excluído, ou seja, ele vai ser demitido. Uma pessoa vai pedir emprego numa empresa. Se ele tem as características que a empresa busca, ele vai ser contratado, ou seja, ele vai ser incluído. Se ele não possui as características, ele vai ser excluído, não vai ser contratado. Ou seja, nos diversos ambientes, nos diversos modos de relação que existem, a gente vai ter relações em que alguns vão ser incluídos, outros vão ser excluídos, conforme o poder circular. A gente pode até pensar em um nível bem mais individual de relação, que é justamente nas relações amorosas, nas relações interpessoais. Uma pessoa está interessada em outra pessoa. O que está interessado, ele vai tentar seduzir, ele vai usar palavras que agradem a outra pessoa, vai se vestir bem, vai ter uma determinada postura que vai buscar alguma forma de sedução, de cativamento, para tentar conquistar outra pessoa. Ou seja, ele vai tentar ser incluído dentro dessa relação de apenas duas pessoas. Ou seja, conseguir o afeto da pessoa que ele está procurando faz com que ele seja incluído. Ou seja, se ele tem as características que a outra pessoa está procurando, ele será aceito. Se não tiver, será excluído. Ok? Então, falando sobre esse conceito de inclusão e de exclusão, vamos falar agora sobre o terceiro ponto, que é vital para compreendermos o pensamento do Foucault, que é a gente entender que o poder não é meramente autoridade, não é meramente exercício de força, né? A gente pode voltar nos casos que a gente comentou já. O professor em sala de aula, ele tem um poder de autoridade, de força, poder coercitivo? Possui. Ele pode reprovar, ele pode expulsar de sala, ele pode fazer com que o aluno seja expulso da escola e tudo mais. Porém,
esse professor ele também precisa exercer outras formas de poder. Ele precisa cativar, ele precisa fazer com que seus alunos aprendam, ele precisa esclarecer. Então, a gente já consegue perceber que o poder não se manifesta apenas pela coerção. Ele também se manifesta pelo convencimento, pela sedução, pelas explicações, pela aprendizagem, pelo engano, pela mentira. Ou seja, a gente tem diversas formas de pensar como as relações de poder podem exercer. Um vendedor tentando vender um produto, ele vai estar dentro de uma relação de poder com aquele possível cliente. O que ele vai tentar? Ele vai tentar convencer a pessoa que o produto que ele está vendendo é bom e que vale a pena a pessoa pagar por ele. Uma pessoa que está tentando seduzir a outra, ele não vai gritar, ele não vai ser ofensivo, ele não vai ameaçar. Pelo contrário, ele vai tentar falar de uma forma mais doce, de uma forma mais agradável, vai ter uma determinada postura. Uma pessoa que está procurando emprego, ela não vai chegar com agressividade, ela vai tentar conversar, vai mostrar suas qualidades. Um patrão querendo fazer com que sua empresa funcione mais. A gente tem várias pesquisas na área administrativa que apontam que a mera coerção não é a melhor forma de você fazer uma empresa dar bons resultados. A melhor forma de fazer um funcionário render não é gritando com ele, mas é o quê? Dando um bom salário, dando formas, incentivos para que ele produza mais. Ou seja, se o patrão ele coloca, por exemplo, um plano de metas em que os funcionários que atingirem a meta vão ter um bônus no salário, ele não está usando de uma forma de coerção, ele está usando uma forma de incentivo. Ou seja, ele está exercendo um poder, mas não de forma coercitiva, sim de forma a incentivar. Ou seja, o poder funciona de diversas formas. O poder nessa teia que ele circula, em que ele gera inclusão e exclusão, ele se manifesta de diversas formas. De como cativando, convencendo, esclarecendo, mandando, encantando, enganando. A gente pode pensar, por exemplo, o discurso do político. O político, na época da eleição, ele vai ter todo um discurso do seu eleitor. Um discurso de sedução, um discurso de convencimento, um discurso de engano. Para quê? Para ele ser incluído pelo seu eleitor dentro do Congresso, da Prefeitura ou de qual instância legal for. Então, pessoal, eu já comentei aqui então sobre esses três pontos iniciais para a gente entender o Foucault, pensar a relação de poder como uma rede pela qual o poder atravessa, pensar que o poder ele gera relações de inclusão e relação de exclusão, e também pensar que o poder se manifesta de diversas formas que não apenas pela forma coercitiva. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.